Após libertarem Griffith da prisão, os membros principais do Bando do Falcão o tiram da cidade de Windham, mas são perseguidos pelo exército mais poderoso do rei, os Cães Negros, ou Cães Demoníacos, um grupo militar extremamente brutal, liderado por um líder ainda mais brutal, Wild. O Bando do Falcão enfrenta os Cachorros Negros, e Guts enfrenta diretamente Wild, tanto em sua forma humana quanto em sua forma demoníaca. Uma batalha extremamente intensa e que leva o protagonista ao limite, mas termina em sua vitória. Qual será o próximo passo dos Falcões agora? Charlotte finalmente acorda de um provável longo sono. Ela está em seu quarto vigiada por sua serva, Anna, que fica muito aliviada ao vê-la bem. A primeira preocupação de Charlotte é Griffith, e ela imediatamente pergunta a Anna sobre ele, que responde que não há notícias de captura dele por enquanto. Isso alivia Charlotte, que fica contente por seu pai supostamente manter sua palavra. Anna sai do quarto sob o pretexto de chamar um médico, e do lado de fora ela revela sua tristeza por saber da verdade e não poder contá-la à princesa. Charlotte se levanta da cama e vai até a sua janela, onde se lembra do dia em que Griffith foi deflorar ela. Em seguida, ela se lembra de seu último momento com Griffith, onde ele a disse que voltaria para buscá-la. Em lágrimas, Charlotte tenta manter essa esperança, até que a figura de algo no céu a chama a atenção. Algo que, ao ver de longe, a princesa pensa ser um pássaro. Mas quando o vemos mais de perto, percebemos que não é disso que se trata. Galera, antes de continuar, um comentário sobre essa cena. Na parte 11, onde eu abordo essa cena em que Charlotte e Griffith se separam, eu cito esses movimentos labiais de Griffith como sendo uma tentativa de um beijo. Mas nos comentários, o Vinícius Oliveira me deu uma visão diferente da cena, como não sendo uma tentativa de beijo de Griffith, mas uma tentativa de dizer algo para Charlotte, que ele voltaria. Depois de dar uma olhada melhor na cena, eu concluí que o Vinícius provavelmente tinha razão, e citei isso em um vídeo posterior, onde abordo se o Griffith amava ou não a Charlotte, que inclusive vou deixar no fim desse vídeo aqui, para quem quiser ver, ir lá e clicar. E bem, nesse vídeo, um perfil chamado Eu Mesmo me lembrou que essa cena estava nesse capítulo 67, porque no vídeo lá eu não conseguia achar a cena, porque a minha memória me enganou e eu achava que era uma cena bem posterior. Mas enfim, essa cena aqui prova que a minha dedução lá na parte 11 estava errada, e eu agradeço bastante ao Vinícius Oliveira e ao perfil Eu Mesmo por darem essa ajuda. Bom, agora bora continuar. Em outro local, o Bando do Falcão se recuperava da dura batalha que acabaram de ter, e provavelmente a recuperação mais dolorosa é a de Guts, que tem logo a Casca como enfermeira para cuidar dele. Enquanto sutura o Guts, a Casca repreende ele por suas atitudes na luta contra o Wild. Para ela, Guts deveria ter recuado, e recuar não significa perder tudo, mas morrer sim. O Guts não concorda muito com ela. Para ele, não há razão para lutar com medo de morrer. Isso entristece bastante Casca, que claramente ficou muito abalada ao ver tudo que ele passou naquela luta. Tudo isso é observado atentamente por Griffith, que tem Judeal cuidando de suas feridas. Quando Judeal e Casca acabam o tratamento, eles saem, deixando Guts e Griffith a sós, mas não sem antes Casca dar as boas-vindas ao líder, é claro. Só uma observaçãozinha rápida, galera. Não sei se foi a intenção do autor aqui, mas o fato de a Casca estar cuidando das feridas do Guts ao invés das de Griffith é algo muito significativo. Porque se fosse a Casca lá do início do arco, ela deixaria o Guts morrer de hemorragia só para cuidar de uma unhazinha ferida do Griffith. Enquanto aqui, ela preferiu cuidar do Guts enquanto deixou o Griffith na mão de Judeal. Fora que o Griffith foi completamente secundário para ela nessa cena, com ele recebendo a atenção dela de verdade só no final. Enquanto isso, antes em todo lugar que tivesse a presença de Griffith, ele era sempre o principal foco da Casca. Como eu disse, eu não sei se isso foi intencional do autor, mas eu creio que sim, porque essa cena pontua um desenvolvimento discreto, mas bem grande, da Casca. E também pode ser a resposta para uma cena que nós vamos ver mais para frente nesse vídeo. Quando Casca e Judeal saem,
ela pergunta a ele sobre o estado de Grift. Judeal faz seus apontamentos, dizendo que ele já não terá mais funcionalidade nos músculos de seus braços e pernas. Portanto, coisas como erguer uma espada ou sequer se levantar já serão impossíveis para ele. Trocando em miúdos, a vida de Grift como guerreiro e líder acabou. Casca recebe aquela notícia com grande choque e tristeza, mas com a visão do bando à sua frente, ela se mantém firme, e dando as costas para Judeal, começa a instruir os soldados. Judeal observa as ordens que ela dá, e então se pergunta o que eles farão depois. O futuro é completamente incerto. Na floresta, um grupo de soldados observa Wild e comenta sobre o quão monstruoso ele é. Eles falam sobre como Guts foi incrível ao matá-lo, e na mente deles, agora que eles têm Guts e Grift de volta, os momentos de glória retornarão, e os falcões ressuscitarão. Pobres diabos. Quando eles estavam indo embora dali, um soldado parece notar algo na mão de Wild. Quando os outros perguntam o que há, ele diz que não é nada, pensando ser sua imaginação. Mas será mesmo que é? Dentro da carroça, Guts e Grift conversam. Ou melhor, Guts conversa e Grift ouve. Ele fala sobre a luta que passou e em como eles sobreviveram, ligando esse acontecimento ao que eles passaram com Zod. Guts pergunta se Grift não gostaria de tirar seu capacete, mas para surpresa dele, Grift faz um gesto de cabeça em direção à sua armadura, indicando que ele quer usá-la. Guts ri, vendo que seu amigo não mudou nada, e então ele faz conforme Grift pede, começando a pôr a armadura nele. Enquanto põe a armadura em seu amigo, Guts brinca dizendo que sem uma armadura em um campo de batalha, você não pode fazer nada. Mas Grift, que antes tentava parecer positivo, de costas para Guts revela sua tristeza. Afinal, com ou sem armadura, ele não pode mesmo fazer nada. Não muito distante dali, um massacre acabava de acontecer com aqueles guardas que estavam na mata, e o autor do massacre não pretendia parar por ali. 2 guardas estão de vigia quando alguém diz algo. Eu não quero morrer. Um deles ouve e acha que quem disse isso foi o companheiro ao lado, mas não parece ter sido ele. Mas então, ambos percebem algo chegando por trás deles, e quando veem aquele ser monstruoso parado diante deles, berram de desespero, mas suas vozes são rapidamente caladas por uma única mãozada do monstro, que lhes esmaga contra o chão. Após isso, Wild reitera o que tinha acabado de dizer. Ele não quer morrer. Enquanto isso, Guts acaba de vestir Grift. Em seguida, Grift leva a mão ao cabo de sua espada, mas não consegue segurar. Guts se entristece com a visão, mas tentando manter-se positivo, segura na mão de seu amigo enquanto diz ser normal toda aquela dificuldade, mas em breve ele conseguirá empunhar sua espada. Grift olha tristemente para ele, notando a desesperança no rosto de Guts, apesar de suas palavras positivas, tal desesperança do qual ele também compartilha. Guts ouve gritos, e notando ser um ataque, se levanta. Ele pega sua espada e está prestes a sair da carroça para batalhar. No entanto, quando ele abre a cortina, é surpreendido pela mão gigante que vem em direção a eles. Uma única pancada é o suficiente para tomar a carruagem, e é claro, junto a ela, aqueles que estão dentro. Após caírem no chão, Guts e Grift têm uma visão completa do monstro que está mais uma vez diante deles. Wild novamente grita que não quer morrer, enquanto Guts se surpreende por ele ainda estar vivo. Os outros membros do bando chegam para ver o que está acontecendo. Wild, focando seu olhar sinistro em seu alvo, estende a mão para pegar Grift, agarrando ele de uma forma nada delicada. Após o inimigo capturar Grift, Guts pensa em reagir, mas Wild o avisa para não fazer isso, apertando Grift em ameaça, indicando que pode facilmente destruir seu corpo. Vendo a dor de Grift, Guts pede que o inimigo pare, indicando que entendeu o recado e nada fará. E o mesmo vale para os outros soldados, que são impedidos por Casca de atirar no inimigo. Wild, como se alguém ali fosse entender o que ele está falando, diz que se ele for morto, ficará preso entre os 2 mundos para sempre. Então ele pede a Grift para chamá-los. Se ele é a pessoa que Zod mencionou, aquele que se tornará um deles, então ele deve ter o Behelit, o ovo do Imperador.
Wild diz que Griffith deve usá-lo e chamar os 4 anjos da guarda, os membros da mão de Deus. Quando Wild diz isso, apesar de aparentemente não estar entendendo muito bem, Griffith se lembra daqueles seres misteriosos que ele viu enquanto estava preso. Guts é chamado a atenção por aquelas palavras, mas imediatamente a atenção dele é voltada para aqueles que se aproximam para cercar o monstro. Wild agora está cercado pelos falcões, que têm suas bestas apontadas para ele. Nos rostos dos soldados é notória a determinação deles em resgatar Griffith, mas vendo toda essa determinação, Wild apenas ri. Wild ergue Griffith ao alto, para que todos possam ver. Então, diz a realidade que todos ali ou não sabem ou não querem aceitar. Griffith está quebrado. Levando à mão a armadura de Griffith, Wild a remove, causando um berro completamente desesperado de Casca. E então, o monstro revela aquilo que eles estavam tentando esconder. O corpo completamente hostilizado de Griffith. O corpo de alguém que jamais será o que um dia foi. Ao comentar os ferimentos de Griffith, Wild revela que se eles achavam que poderiam subir ao topo com ele novamente, estavam muito enganados. Os dias de luta desse homem acabaram. Ele não pode nem mesmo falar. Usar uma espada é impossível. Ele não pode nem mesmo ficar de pé, apenas rastejar como um verme. Ele não poderá sequer viver por conta própria. Não há mais esperança, nem mais um pingo de esperança. Diante daquilo tudo que é dito, Griffith parece ficar em choque com a realidade que ele já desconfiava sendo jogada em sua cara dessa forma. Casca dá uma boa olhada em seus soldados, notando o completo choque dos homens, que nem sequer parecem saber como reagir. Guts pretende reagir demonstrando toda a sua ira contra Wild, mas não pode, já que o monstro novamente ameaça a vida de Griffith. Wild pretende dar continuidade ao seu plano, porém, ao olhar para Griffith, percebe algo. O Behelit não está com ele. Wild se desespera, porque se Griffith não tem o Behelit, isso significa que não há salvação para ele. Nesse momento, a presença de outro ser ainda mais monstruoso é revelada. Um monstro que todos ali já conhecem bem. Com a aparição repentina de Zod Nosferatu naquele lugar, todos ficam completamente espantados diante daquela monstruosidade. Até mesmo Wild está espantado, e também Guts. Wild parece querer falar algo, mas antes que ele pudesse, o chifre do touro demônio penetra em suas costas. E enquanto Wild geme de dor, Zod começa a erguê-lo com seu chifre enquanto o mesmo berra de agonia. E em um feito impressionante, Zod consegue erguer completamente seu corpo com o corpo do demônio macaco empalado em seus chifres. Com Wild em sua cabeça tendo Griffith em uma das mãos, Zod acaba ficando cara a cara com ele, deixando Griffith completamente amedrontado. Wild está surpreso com aquela atitude, perguntando o que Zod está fazendo. Ele pergunta se foram eles que o mandaram ali, mas não pode ser isso, já que eles dizem que os discípulos podem fazer o que quiserem. Wild diz que tem ordens para matar esse homem, mesmo ele sendo o quinto. Essa fala chama a atenção de Guts, que pergunta o que essa coisa de quinto significa. Não convencido pelas palavras de Wild, Zod crava suas garras nele, o segurando, e então diz que também tem ordens. Suas ordens é rasgar Wild em pedaços, se ele quiser, é claro. Zod puxa Wild para baixo, estirando seu corpo enquanto lhe crava ainda mais seus chifres e causa urros de dor no demônio macaco. Wild clama para que ele pare, afinal, eles estavam do mesmo lado, certo? Zod está errado, Griffith não é o escolhido, ele não tem um Behelit. Ele não é o homem que eles acham que é. Mas ainda não convencido, Zod garante que o truque de Wild para prolongar sua vida não irá funcionar. Então, em um movimento brutal, Zod puxa Wild com mais força o pressionando contra sua própria cabeça. Mas dessa vez, o corpo do monstro se abre, revelando suas entranhas. Ao cuspir uma grande quantidade de sangue, Wild finalmente deixa Griffith cair de sua mão, para logo ser agarrado por Guts, que evita uma queda direta. Logo depois, quem cai é o próprio Wild, sem vida.
Casca se aproxima para checar se eles estão bem. Então eles encaram Zod, que eles encara de volta. E fixando seu olhar em Grift, ele garante que sem dúvidas ele, o Behelit, retornará às mãos dele, pois é seu destino. Zod começa a bater as suas asas para se retirar. Guts o chama e pergunta o que é o eclipse, e se o Wild tinha algo a ver com isso. Ele tinha dito a Guts que ele não fugiria da morte, e pergunta se era isso que ele queria dizer. Mas Zod, misterioso como sempre, diz que em breve ele irá descobrir, deixando o Guts falando sozinho. Após a partida de Zod, a atenção de todos é atraída quando um dos soldados do bando aponta para o corpo de Wild, onde um estranho fenômeno acontece. Em um evento completamente repentino e tenebroso, aquele corpo gigantesco simplesmente desaparece após ser tragado por espíritos malignos para uma estranha fenda dimensional que se abriu. Aquela certamente era a razão para Wild temer tanto a morte. Aparentemente era ali que ele ficaria preso entre os dois mundos, como ele havia citado antes. Ao fim desse evento, tudo o que há diante deles é um vazio onde jazia aquele cadáver gigantesco. Ou melhor, há algo além de um vazio. Um cadáver de um pequeno e frágil idoso, que é a verdadeira forma de Wild. Guts e Grift olham fixamente para aquilo, incrédulos. Nas fronteiras de Midland, o bando do Falcão está reunido para discutir aquela situação desagradável. O Corcus é quem quebra o silêncio, se negando a acreditar nas coisas que Wild falou. Esses questionamentos dele são dirigidos a Casca, mas ela mesma não consegue responder. Corcus decide que ouvirá tudo isso do próprio Grift, mas Judeal alerta que Grift não poderá respondê-lo.
Corcus ainda tenta negar um pouco a princípio, mas então ele finalmente aceita a realidade e extravasa seus sentimentos em um alto grito de desespero. Ele achava que eles finalmente poderiam seguir em frente quando encontrassem Griffith, mas mesmo agora com ele lá, eles não podem. Ele nem sequer entende por que eles foram considerados criminosos. Eles passaram um ano fugindo. Mais da metade dos amigos deles foram mortos, mas mesmo assim, eles acreditaram que Griffith retornaria para eles, mas ele retornou desse jeito. Corcus saca sua espada e a quebra em uma pedra, talvez um ato simbólico indicando que, com a quebra de Griffith, sua vida como guerreiro também tenha acabado. Corcus senta no chão e diz que é como eles já esperavam. Isso tudo já acabou. Isso tudo já acabou. Todo mundo ali já sabia disso. Mas ninguém foi capaz de dizer uma palavra a respeito. Somente o vento anunciou o fim das batalhas. Depois de um tempo de silêncio, os membros do bando se perguntam o que deveriam fazer a partir de agora. Eles pretendem sugerir que a Casca tomasse a liderança, mas Judeal corta a ideia antes mesmo de ser completada, dizendo que eles são o bando do Falcão por causa do Griffith, e todos têm que entender isso. A Casca, muito incomodada com tudo isso, diz que ainda falta um tempo para os dois grupos se reunirem, e que até lá ela irá pensar em alguma coisa. Após isso, ela sai andando. Antes de dar continuidade com o capítulo, eu queria comentar um detalhe que talvez muita gente não tenha percebido nessa cena e que, na minha opinião, foi uma jogada de mestre do autor. Quer dizer, caso tenha sido proposital dele, o que eu acho que foi. Eu acho muito bom o fato de o Corcus ser aquele que protagoniza esse momento, dando essa breve surtada. Isso porque, entre todos os personagens principais do bando do Falcão, Guts, Casca, Pippin e essa galera, entre todos eles, o que mais representa os soldados do bando de forma geral é o Corcus. Eu já comentei isso melhor na parte 6 do Arco Era de Ouro, e também em um vídeo onde eu falo o que podemos aprender com o Corcus. Eu vou deixar ambos os vídeos na tela para vocês clicarem e irem depois assistir. Mas para quem não assistiu esses vídeos, falando de uma forma bem resumida, para o Corcus, e não só para ele, mas para todos os membros do bando do Falcão, especialmente os membros regulares, o Griffith é como a representação da esperança deles de realizar seus sonhos e objetivos. Então, quando o Corcus fala essas palavras sobre tudo estar acabado e tudo mais, ele está desempenhando perfeitamente o papel dele, que é representar os outros membros do bando do Falcão, verbalizando os sentimentos que todos ali tinham. E quando o Corcus percebe que Griffith está incapaz e acabado, ele mesmo quebra sua própria espada, sinalizando que ele mesmo também acabou. Sua vida, como guerreiro, seus sonhos, suas esperanças, tudo acabou. Essa dependência dele do Griffith é um retrato de como é o resto do bando, com seus sonhos, esperanças e ambições todos escorados no Griffith. Pessoas frágeis que se consideram incapazes de seguirem seus caminhos por conta própria, e que para sentirem esperança em suas vidas, precisam se apoiar em alguém, como o próprio Guts já tinha mencionado antes no papo com a Casca sobre as fogueiras no capítulo 22. Uma prova dessa fraqueza e dependência desses homens é que eles imediatamente já querem encontrar uma nova liderança na qual eles podem se escorar, que no caso é a Casca. E também vai acontecer com outro personagem logo depois, que eu não vou dar spoiler aqui, mas vai ficar óbvio daqui a pouco. Mas enfim, sobre o Corcus, é como eu disse, não dá pra ter certeza absoluta que o Miura escolheu o Corcus para protagonizar essa cena pensando nisso, ou se foi só coincidência. Mas considerando o nível de detalhes narrativos que o Miura gosta de pôr na história, eu duvido que foi acidental. Mas enfim, continuando, o Guts fica preocupado e segue a Casca, perguntando o que ela vai fazer. Nesse momento a Casca, que está bem confusa sobre o que fazer, diz que apesar de o Guts ser forte, talvez haja alguma batalha que ele não tenha conseguido terminar. Ela pergunta se ele seria capaz de dizer tudo isso ao Griffith, se Guts seria capaz de explicar para ele que seu sonho acabou. Ela também diz que todos os outros estão fracos, e que por isso eles se agarram aos seus sonhos, mas agora que eles têm essa sensação que perderam tudo, o Guts é capaz de fazer algo por eles.
Dizer alguma palavra de apoio? Entusiasmá-los? O Guts fica em silêncio. Casca o observa por algum momento. Se aproxima dele, toca em seu peito e diz que quer estar ao lado de alguém. Enquanto ela é afagada e confortada pelo Guts, o Griffith, de dentro da carruagem, observa a cena. Um pouco melhor, ela diz que irá visitar o Griffith, e então vai até a carroça para trocar as ataduras dele. Ainda parado no mesmo lugar, o Guts está reflexivo, pensando nas palavras de Casca sobre estar ao lado de alguém. Será que com isso ela quer dizer que quer ficar ao lado de Griffith? Depois comentem como vocês interpretam essa cena. Talvez eu faça um vídeo abordando isso depois. Enquanto troca as ataduras da mão de Griffith, Casca observa como suas mãos são pequenas e como essas mãos costumavam carregar tudo. Quando essas mãos a tocavam antigamente, ela misteriosamente parava de tremer e suas ansiedades desapareciam. Enquanto Casca cuidava dele, Griffith olhava fixamente para ela, mas então o seu olhar ganha uma característica predatória, e em um momento de distração de Casca, Griffith avança sobre ela, a abraçando enquanto cai entre suas pernas. Casca manda Griffith parar, mas quando ela olha fixamente no rosto dele, parece notar algo. E então ela percebe no rosto de Griffith todo o esforço que ele estava fazendo para se manter ali, com seu corpo trêmulo. No momento seguinte, ele finalmente fraqueja e cai, e ela o abraça, entristecida. Galera, essa é uma cena muito curiosa e muitas pessoas têm opiniões diversas sobre esse momento. Há pessoas que acham que nesse momento o Griffith estava apenas tentando dar um abraço confortador em Casca, enquanto outras pessoas acreditam que ele estava realmente tentando possuir ela ali. Na minha interpretação, Griffith tentou realmente possuir Casca. O motivo para eu achar isso é que, em muitos momentos desde a fuga da prisão, Griffith vem observando essa relação entre Guts e Casca e ele sempre parece observar essa relação não com olhos tão bons. Um dos melhores exemplos disso é o olhar dele para o Guts e Casca juntos no capítulo 56, um olhar aparentemente de raiva. Mas não é só sobre Casca que Griffith parece se incomodar com Guts, mas sim em muitos momentos onde o Guts assume o protagonismo do grupo, como na própria fuga da prisão. A minha impressão é que durante todo esse tempo, Griffith vem se sentindo substituído por Guts, que assume o protagonismo que antes ele assumia. E entre todos os subordinados de Griffith, Casca era de longe a mais devota e fiel, mas até mesmo ela parece estar sendo tirada dele por Guts. Portanto, na minha opinião, a razão para Griffith atacá-la desse jeito é um ato desesperado para provar sua dominância sobre Casca, uma tentativa de possuir ela tanto no sentido físico quanto no sentido simbólico. Isso fica em ainda mais evidência em uma cena futura da história, que não vai demorar muito para acontecer e eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo aqui, sabe qual é. Mas eu não vou falar porque tem gente que pode não saber, e eu estaria dando spoilers aqui. Mas quando chegar o momento, eu vou comentar com vocês. Bem, enquanto tudo isso acontecia lá na carroça, o Guts e o Judeal batem um papo, com o Judeal reclamando sobre quão ruim é toda essa situação de tudo terminando. Ele pergunta para o Guts o que ele vai fazer agora, e se ele vai sair para treinar de novo. Mas o Guts fica em silêncio sem saber responder, e então pergunta o que o Judeal vai fazer. Cara, eu acho engraçado quão perdido o Guts é nesse arco. Ele nunca parece saber direito o que fazer. Enfim, o Judeal responde que talvez ele crie um grupo de ladrões com algumas pessoas dali, e dessa forma eles poderiam cuidar do Griffith. O Guts diz que também irá, mas o Judeal diz que o Guts já deixou eles, ele já está livre, e não é obrigação dele ficar ali. O Guts questiona se é obrigação do Judeal permanecer ali, e ele diz que sim, já que ele é um falcão. Mas o Guts é um caso diferente, ele já começou suas próprias batalhas, portanto, ele deve seguir em frente. Quem não segue em frente não sobrevive, essa é a regra do campo de batalha. O que Judeal quer dizer aqui é que agora que Guts começou a correr atrás dos seus sonhos, ele não pode mais parar, ou então estará tudo acabado. O Judeal ainda acrescenta que o Guts deve levar a Casca, ele deve fazer isso, nem que seja à força. Com uma expressão triste, ele diz que o Guts não deve ir embora sem ela. É incrível a maturidade do Judeal em conseguir dar esse conselho pro Guts mesmo com todos os seus sentimentos. Essa é uma das razões para ele ser o meu personagem favorito do bando do Falcão. De toda forma, dessa vez o Guts parece sacar a verdade por trás dos sentimentos do seu amigo, mas a conversa deles é interrompida pelos membros da tropa de assalto, que chegam gritando que nem malucos,
inclusive assustando o Guts, que já acha que aconteceu mais alguma coisa. Mas a verdade é que os soldados estão preocupados se o Guts vai partir de novo. O Gaston pede que, se ele for de novo, que dessa vez leve eles. Ele diz que essa foi a decisão de todos os membros da tropa do assalto. Ninguém discordou. Os soldados parecem bem animados com a ideia de ir com o Guts, dizendo que darão o melhor deles e que eles podem trabalhar como mercenários. O Guts questiona o Gaston sobre o negócio dele, mas o Gaston explica que ele já está queimado lá na cidade, então não pode voltar. E depois ele diz que ele já é tão próximo dessa tropa que ele sente como se eles fossem sua família, então ele não poderia ir embora. Isso emociona um pouco o Guts, que parece perceber algo que ele não parecia ter percebido antes. Ele se lembra do que o Judeal falou quando ele chegou no bando, sobre encontrar seu lugar entre os falcões. Nesse momento, Guts conclui que seu lugar sempre foi ali, e ele que foi teimoso demais em não perceber que tudo que ele queria estava ali. E então, ele se lamenta, se perguntando por que só percebe as coisas quando já perdeu. Apesar de esse ser um momento que ninguém fala e bastante esquecido, provavelmente é um dos momentos mais importantes para o desenvolvimento do Guts no arco Era de Ouro. Quando partiu do bando do Falcão, o Guts, muito por influência dos pensamentos do Griffith de ter que encontrar um grande objetivo e tudo mais, acabou deixando aquilo que era a coisa mais importante da vida dele sem notar. Talvez nesse momento ele tenha percebido que nem todo mundo precisa de um grande objetivo na vida, um sonho mirabolante e nem nada disso. Às vezes, só estar com as pessoas que você se importa e que se importam com você já é o bastante. E talvez não valha a pena abandonar tudo isso por uma ambição. Sentada entre as carroças estava a Casca, que parece sentir algo em sua barriga, e que a deixa meio apreensiva, e ela se assusta com a chegada do Guts. O Guts percebe que a Casca está esquisita, e pergunta o que está rolando. Ela tenta disfarçar, mas inexplicavelmente começa a chorar. O Guts acha que alguma coisa aconteceu com o Griffith e quer ir lá ver. Mas daí a Casca começa um escândalo dizendo que não é nada com o Griffith. Então ela agarra ele e, enquanto cai de joelhos, começa a se desculpar, dizendo que ela não pode ir com ele. Ela fala que Griffith é pequeno demais, ele treme demais e que ainda assim é muito orgulhoso. Ela diz que não pode ir agora e pede perdão por isso. O Guts diz para Casca sua decisão, que ele irá ficar, mas Casca o manda parar de falar aquilo. Isso enquanto o Griffith ouve toda a conversa. A Casca diz que o Guts não pode se agarrar ao sonho de outra pessoa, isso porque ele está lutando suas próprias batalhas. Ela pergunta se ele se lembra daquilo que foi dito por Griffith no palácio, todo aquele papo sobre sonhos. E somente nesse momento Griffith finalmente entende tudo o que aconteceu. Ele se lembra do que falou naquela noite e descobre que o Guts e a Casca ouviram aquilo. Por fim, a Casca diz que o Guts deve ir. Se ele for amigo do Griffith, ele deve ir. E enquanto ele encara ela com um olhar extremamente entristecido, ela conclui dizendo que ele deve ir sozinho. Diante daquelas palavras da Casca, que parece, em outras palavras, estar terminando a relação com ele naquele momento, o Guts repete seu questionamento de antes, se perguntando por que ele sempre percebe as coisas quando já as perdeu. Galera, parece que no fim das contas a Casca realmente escolheu ficar ao lado de Griffith. Agora, se é por amor ou por piedade que é a questão. Mas de qualquer forma, o início dessa cena, com Casca pondo a mão na barriga e estranhamente mais emocionado do que o comum, traz para nós uma pista de algo extremamente importante para o futuro de Berserk. Vejam como até os quadros mais discretos importam. Ouvindo o momento em que a Casca diz ao Guts que ele deve ir sozinho, Griffith parece estar extremamente incomodado. Talvez seja pela ideia de o Guts partir novamente. Talvez seja por ele estar se achando um grande incômodo na vida deles. Talvez seja porque Casca revelou ter uma grande pena dele enquanto comentava sua fragilidade. Ou talvez seja por todas essas coisas. Mas nesse momento aparece diante dele, entrando na carroça, a sua própria imagem de um passado não tão distante. A imagem do glorioso Griffith guerreiro, vestindo sua armadura reluzente, que pergunta o que causa medo nele. O Griffith guerreiro desembainha sua espada e a crava no chão. Em seguida aponta para um lugar, o castelo. Aquele castelo com o qual ele sempre sonhou. Olhando para aquele castelo, Griffith começa a se levantar, apoiando na espada do seu eu imaginário. Nesse momento passa por ele o seu eu de um passado mais distante, que corre enquanto o chama. Ele está correndo em direção ao castelo, dizendo que a brincadeira ainda não acabou, e que o sol ainda não se pôs.
Griffith vê seu eu do passado correr à sua frente enquanto se apoia na espada, mas começa a se desesperar ao ver que ele estava cada vez mais distante. E então, para a surpresa de Guts e Casca, a carroça começa a se mover. Casca imediatamente deduz que isso está acontecendo por causa da conversa deles. Griffith ouviu. Mas o Guts, sem tempo para pensar, diz que ele irá atrás, e que ela deve alertar aos outros. O Guts senta na carroça enquanto xinga bastante, agarra o chicote e começa a estralar no pobre do cavalo. Enquanto maneja a carroça seguindo seu eu do passado, Griffith decide que ele já descansou o bastante, e está na hora de ir, pois essa brincadeira ainda não acabou. A rua pavimentada ainda continua. Mas então, a roda da carroça bate em uma pedra, e Griffith é lançado fora. Griffith ouve uma voz chamar por seu nome enquanto repousa em algum lugar escuro. No momento seguinte, enquanto um raio de luz bate em seu rosto, esse alguém diz ser a hora de comer. É Casca, que veste uma roupa deveras diferente do que o habitual. Não precisa de muito tempo para Griffith notar que isso é tudo parte de um sonho. Casca comenta que já faz tempo que os amigos não visitam ele, e entre esses amigos, ela dá um destaque especial a um homem, deduzindo que ele deve estar girando sua espada por aí. Casca revela que, ao se lembrar daqueles tempos, tudo parece ser um sonho. E então, ela observa uma criança que corre atrás de um cachorro, e descobrimos que essa criança se chama Guts, e o cachorro se chama Pimpim. Griffith observa tudo isso refletindo em silêncio. Casca, enquanto coloca uma tigela de sopa e os talheres à mesa, revela estar pensando muito no passado ultimamente, mas que agora ela repudia aquele tipo de vida. Ela diz que com o garoto e ele, suas vidas são diferentes. Enquanto dá uma olhada no seu reflexo na colher cheia de sopa, Griffith reflete sobre essa vida tranquila, dizendo não ser tão ruim. Mas então, surge da sopa o Behelit, e então Griffith acorda, caído na água. Só algumas observações sobre esse sonho de Griffith. Pra ser sincero, alguns elementos dessa cena ainda são um mistério para mim. Por exemplo, eu compreendo o significado geral do sonho, que é um devaneio de Griffith sobre a possibilidade de uma vida pacata. É quase uma tentativa consciente ou inconsciente dele de aceitar a vida que teria a partir dali. Griffith está claramente incapaz, sentado em uma cadeira e necessitando dos cuidados da Casca. Nesse sonho ele tem Casca como esposa, uma casa padrão, um filho e um cachorro, que é o maior estereótipo possível de uma família tradicional. Nesse sonho, Casca menciona uma vida de aventura no passado, e eles têm na casa deles um escudo com o brasão do bando do Falcão. O Guts é mencionado no sonho, mas ele não é tratado pelo nome, enquanto o filho de Griffith e Casca se chama Guts, e o cão deles se chama Pimpim. Eu não sei se o nome do filho e do cachorro são homenagens aos membros reais do bando naquele sonho, ou se há algum significado psicológico oculto nisso. Talvez haja um significado simbólico para o nome da criança ou do cachorro que o Miura quis pôr. Ou talvez seja só algo aleatório mesmo, não sei. Se tiver algum psicólogo ou psicanalista assistindo esse vídeo que compreenda melhor isso, por favor, comente. E mesmo quem não for um profissional da área, pode contar suas teorias sobre o significado dessa criança e desse cachorro. De toda forma, quando o Griffith estava pronto para aceitar sua vida pacata em seu sonho, o Behelit aparece, como se fosse o seu destino oculto lhe chamando, lhe dizendo que aquela não é uma vida que ele pode aceitar. Em geral, é uma cena relativamente curta, mas com um significado bastante legal. Depois de acordar, Griffith percebe que seu braço está quebrado, e então ele começa a rir histericamente. Ele percebe uma ponta de madeira ali no meio da água, e então ele decide findar sua existência se ferindo naquilo. E enquanto espera por seu fim, ele chora. De repente, insetos ou criaturas semelhantes a insetos surgem da água e cercam ele. E então, Griffith nota que o Behelit está lá, preso em sua mão, o que lhe deixa completamente surpreso. Griffith tira o artefato da água, o olhando bem. Enquanto encara o objeto, ele se lembra das palavras de Zod, quando ele diz que o Behelit inevitavelmente voltaria para as suas mãos. E em seguida ele se lembra das palavras de Wild, lhe dizendo que ele deveria usá-lo para invocar os anjos da guarda. Nesse momento, todo o clima daquele lugar parece mudar, iniciando uma grande ventania. Griffith parece notar que algo está acontecendo.
Enquanto isso, Guts seguia seu amigo a toda velocidade. Ele se pergunta se foi realmente ele quem puxou Griffith para o abismo, se foi ele quem o mudou. O que ele deveria fazer? Por que Griffith o quer? Ele pode alcançar Griffith, mas e daí? Isso é mesmo tão importante? De repente, o céu escurece, e Guts nota essa mudança súbita. Olhando para ver o que é, ele fica completamente em choque. O resto do bando também estava vindo, liderado por Casca, que se lamentava por ter sido tão descuidada e ter deixado Griffith ouvi-los. Eles finalmente estão chegando no local, mas então também notam algo estranho, e ficam muito assustados. Enquanto se aproximam, os outros membros do bando se perguntam o que é aquilo. Guts reconhece como sendo um eclipse solar, e se pergunta se é esse o momento. Enquanto Griffith olha assustado, o eclipse está cada vez mais próximo de se completar, ao passo que o sangue que desce pelo seu pescoço escorre pelo braço, pela mão e, por fim, pelo Behelit, que começa a fazer alguns sons estranhos. Guts se aproxima rapidamente enquanto grita por Griffith, que olhando para ele, se assusta enquanto tenta desesperadamente se afastar. Griffith tenta gritar para Guts não chegar perto, mas ele é incapaz. Por mais que ele tente falar, simplesmente não sai. Enquanto ele tenta inutilmente gritar, o eclipse é completado, e então, imagens estranhas começam a surgir. De longe, os soldados que se aproximam podem ver a multidão que acaba de surgir atrás de Griffith, mas eles não compreendem o que está acontecendo e pensam ser o exército de Midland. Mesmo com medo diante daquele perigo, Guts continua a avançar, gritando por Griffith. Mas ele não quer que Guts avance, tentando desesperadamente dizer para ele não chegar perto. E enquanto Guts corre em direção a ele, ele diz que se Guts tocar em seu ombro agora, ele nunca mais irá perdoá-lo. Guts o toca. Nesse momento, o Behelit abre seu olho ao mesmo tempo em que abre um sorriso. Após isso, um evento completamente sobrenatural se inicia. Após a ativação do Behelit, de um momento para o outro, o cenário ao redor do bando do Falcão se transforma completamente. O que será que irá acontecer agora? Bem, galera, aqui eu vou encerrar com a história, e como de costume, vou tecer alguns comentários gerais sobre essa parte toda. Para começar, eu queria fazer um comentário sobre essa última cena. Eu acho muito interessante como Griffith, ao ver o Guts vindo, não quer de forma nenhuma que ele se aproxime, e eu fico me perguntando o porquê disso. A sensação que eu tenho é que de alguma forma ele já sabia o que ia acontecer ali, e parecia não querer envolver o Guts nisso. Mas por outro lado, Griffith saber o que aconteceria ali de forma literal era impossível, já que ele não vê o futuro e ninguém falou diretamente com ele sobre isso. Ou seja, por que realmente ele não queria que o Guts se aproximasse? Por que dizer que se ele viesse, não iria perdoá-lo? E isso é um grande mistério. Nós sabemos que o Behelit é ativado em um momento de grande desespero ou ao menos de alguma emoção negativa muito intensa. E em Griffith isso aconteceu quando Guts o tocou, apesar de antes já parecer estar se ativando por causa do sangue dele. Talvez Griffith, por causa das palavras do Zod, do Wild e até mesmo pelo sonho que ele teve, deduziu que o Behelit traria seu sonho de volta de algum jeito,
Então talvez naquele momento ele queria passar pela experiência que o artefato traria, mesmo não sabendo muito bem o que era, considerando aquilo como sua última esperança. Ou seja, ele sabia que o que estava acontecendo ali iria de algum jeito devolver a esperança de ele ter seu sonho realizado, mas ele sabia que alguma coisa muito ruim aconteceria para isso, e talvez, por preocupação com o Guts, ele não queria que o Guts se aproximasse. Mas ao mesmo tempo, ele não perdoaria o Guts por tentar tirar ele dali, porque daí o Guts estaria tentando tirá-lo da situação que poderia devolver a esperança do seu sonho. E lembrando que na mente doida do Griffith, foi o Guts que tinha tirado o sonho dele antes. Ou seja, talvez nessa cena, na mente do Griffith, o Guts estaria tentando tirar seu sonho dele novamente. Mas o que eu falei aqui é só uma teoria que eu acabei de pensar, viu, gente? Acho que não dá pra saber exatamente por que Griffith teve aquela reação, mas a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, ele já sabia mais ou menos o que aconteceria e a decisão que ele tomaria. Mas e vocês? Qual é a teoria de vocês sobre esse momento? Bem, agora voltando um pouco, eu gostaria de reiterar a importância que o Wilde teve para o momento do eclipse, porque foi graças à participação dele e às palavras dele que o Griffith entendeu um pouco melhor do que se tratava o Behelith, e também da possibilidade de invocar os seres sobrenaturais que poderiam ajudar ele, que ele inclusive já tinha visto lá na prisão. Também foi graças ao Wilde que o Zod apareceu, e as palavras ditas pelo Zod também ajudaram o Griffith a entender um pouco melhor as coisas. Na última parte dessa série, eu comentei sobre a importância do Wilde pro Guts, mas aqui vemos que ele tem uma certa importância pro Griffith também. E eu gosto de lembrar isso porque não acho muito justo o fato de esse vilão nunca ter sido adaptado em nenhum anime. Ele é tratado como se fosse uma parte inútil da história, quando na verdade não é. A participação dele na trama dá um pouco mais de sentido a algumas coisas que aconteceram nesse momento inicial do eclipse. Outra coisa que eu gostaria de comentar e que na verdade eu já venho comentando no decorrer de todo esse vídeo é o quão significativas são essas cenas dos diálogos do pessoal do bando, além também de todas as cenas envolvendo o Griffith. São cenas que parecem simples e que às vezes passamos até rápido por elas, mas na verdade são cheias de simbolismos, linguagem visual e outros elementos que tornam estas cenas importantes para compreendermos os personagens, mas que às vezes são até meio complexas por não serem tão escancaradas. Eu pessoalmente adoro momentos assim, porque me faz parar para pensar e refletir sobre a história, tentando captar as mensagens ocultas que o autor escondeu lá. E é o tipo de coisa que toda vez que nós lemos, percebemos um detalhe novo e descobrimos coisas diferentes sobre a história e seus personagens. Na minha opinião, são coisas assim que tornam Berserk uma obra tão mágica. Como vocês puderam ver, essa foi uma parte mais parada da história, mais focada no drama dos personagens e tudo mais. Muita gente que leu o mangá mais pela ação, com certeza deve ter achado essa parte bem chata por ser cheia de diálogos, sentimentalismo, devaneios e etc. E eu tenho certeza que muita gente dropou esse vídeo no meio. Mas essa parte é muito importante, já que meio que conclui muitas questões que vinham sendo abertas durante o arco Era de Ouro. Como todas essas questões do Guts sobre descobrir seu lugar, o dilema emocional da Casca e outras coisas. Além também de dar uma pista de algo que vai ser muito importante na história. Basicamente, essa parte da história serve para concluir muitos arcos de personagens, além de ser quase uma despedida de algumas coisas que quem já avançou um pouco mais na história sabe o que é. Então, eu dou muito valor a esse momento, apesar de ser mais paradão. Infelizmente, há coisas que não ficaram tão bem esclarecidas, como, por exemplo, se Casca iria definitivamente escolher Griffith ao invés de Guts, se o Guts ficaria ou não no bando, mesmo depois de ter percebido que aquele era o seu lugar, e essas coisas. Essas são questões que eu acho que jamais teremos respostas, mas às vezes é bom não termos todas as respostas. Bom, galera, resumindo, mais uma parte excelente do mangá de Berserk. E na próxima falaremos do evento mais importante de todo o mangá, que por sinal eu sinceramente nem sei o que fazer, já que é uma parte bem complicadinha de se mostrar aqui na plataforma, mas eu vou vendo a melhor forma de fazer. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui, deem um like para ajudar no alcance do vídeo, compartilhem com seus amigos fãs de Berserk e também apoiem financeiramente caso sintam vontade. Vai aparecer aí para vocês os vídeos que eu prometi que colocaria no fim desse vídeo.
e também a playlist completa dessa série. É só clicarem e ir para onde quiserem ir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera!